1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelas autoridades que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Louvado seja Deus. O tema do estudo: a intercessão de Cristo e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos fazer um estudo sobre intercessão. Pode-se definir a intercessão como a oração contrita e reverente, com fé e perseverança, mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa, ou pessoas que extremamente necessitem da intervenção divina. Então, há uma diferença entre oração e intercessão. Intercessão também é conhecida como oração intercessória. Quando nós oramos por nós mesmos. Já a intercessão, nós intercedemos por outras pessoas. Então, olha aqui no texto que nós lemos, que Paulo exorta Timóteo a orar pelas autoridades, para que as autoridades elas venham cuidar bem do povo, para que Deus venha tocar no coração das autoridades. Então, uma coisa é oração, a outra coisa é intercessão. Então tem essa diferença. A Bíblia nos fala da intercessão de Cristo e do Espírito Santo, e também de numerosos santos, homens e mulheres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então nós temos a intercessão de Cristo, de Jesus, temos também a intercessão do Espírito Santo, e a Bíblia está repleta de homens de Deus, mulheres de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, intercedendo pelo seu semelhante. Então nós vamos fazer aqui uma análise sobre a intercessão de Cristo, de Jesus Cristo, e a intercessão do Espírito Santo. Jesus, no seu ministério terreno, orava pelos perdidos, os quais ele viera buscar e salvar. Jesus chorou quebrantado por causa da indiferença da cidade de Jerusalém. Isso aqui é interessante. Está em Lucas, eu acho que é 19:41, se eu não me engano. Lucas 19:41 vai mostrar Jesus ele sendo aclamado por uma minoria em Israel. O povo ali louvando a ele. Botaram ele sentado em jumentinho e aclamava ele como um rei. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. E Jesus, quando ele estava entrando em Jerusalém, e ele olha para Jerusalém, ele chorou. Ele chorou e intercedeu por Jerusalém. Por quê? Por causa dessa indiferença. Porque estava ali aclamando ele como rei, uma minoria, mas a maior parte do povo dele estava rejeitando ele como Messias. Então, quando ele olha para Jerusalém, ele chora, mas intercede, porque ele sabia do juízo de Deus que ia ser derramado sobre aquele povo. E como foi dito aqui, já que quantas vezes Deus castigou o povo de Israel. E quando Jesus ele olhou para Jerusalém e ele chorou, foi o que aconteceu 40 anos depois,
quando Deus usou os romanos como instrumento, e teve aquela batalha sangrenta, que foi um derramar de sangue terrível. Então Jesus, ele sempre intercedendo pelo povo. Então quando ele entra em Jerusalém, o coração dele é quebrantado, gente. É quebrantado por causa da indiferença ali do povo de Jerusalém, ou seja, do povo de Israel. Então Jesus, ele orava também, ele intercedia. Isso no ministério terreno. Ainda estamos naquela parte quando Jesus estava na terra. Ele tanto orava pelos discípulos, particularmente por um discípulo, ou como pelo grupo todo, todos os discípulos. Quantas vezes nós vemos na Bíblia Jesus intercedendo? Jesus intercedeu por Pedro, que Satanás queria cirandar Pedro. Jesus intercedia por todos os discípulos, para que Deus desse força a eles. Então nós vemos que, outra coisa, Jesus também orou até mesmo por seus inimigos, quando ele estava pendurado na cruz. Aí nós vemos em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, Jesus sendo ali crucificado pelos romanos, também pelo próprio povo de Israel. E Jesus, ele intercede, ele fala: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então a oração é diferente da intercessão. O ministério atual de Cristo é o de interceder pelos crentes mediante o trono de Deus. Interessante, agora já vamos entrar na parte depois que ele sai da terra. Então o ministério de Jesus atual é de interceder diante do trono de Deus. Jesus, ele está à direita do Pai intercedendo. E interessante que o apóstolo João, ele compara Jesus a um advogado. Na sua primeira epístola, não digo no Evangelho, mas na epístola, na primeira epístola, não me lembro agora o capítulo e o versículo, ele fala assim: filhinhos, não pequeis. João, não pequeis. Ele dá um conselho, mas ele fala assim: mas se vocês pecarem, como se dissesse, não fiquem tristes, porque vocês têm um advogado. Então o apóstolo João compara Jesus a um advogado, porque esse é o ministério de Jesus atualmente, o ministério de interceder pela igreja. E a intercessão de Jesus é muito essencial para nossas vidas, muito essencial para nossas vidas. Por quê? Veja bem, sem a graça, misericórdia e ajuda que recebemos mediante a sua intercessão, ou seja, olha que coisa, sem essa graça, a graça de Jesus, a ajuda que ele nos dá, mediante o que? A intercessão, o que isso ia acontecer? Com certeza, nós cristãos íamos voltar ao mundo, o mundo de pecado e de escravidão. Então essa intercessão de Jesus, tanto quando ele estava na terra, como agora que está no céu, ele ainda continua como intercessor. Então o que me chama a atenção é que ele não orava por ele. 90% de sua oração era pelos seus discípulos. Então aqui a mesma coisa ocorre também com a oração do Espírito Santo. É também uma oração intercessória. O Espírito Santo também está empenhado na intercessão. O apóstolo Paulo declara: não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa. O apóstolo Paulo, ele trouxe essa revelação, que nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, o Espírito Divino, ele intercede por nossas vidas com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós temos dois intercessores. Nós temos, na verdade, nós temos três intercessores. Eu quero finalizar com esse terceiro intercessor. Mas vamos lá. Primeiro intercessor, Jesus, intercede por nós de lá do alto da glória. Segundo intercessor, o Espírito Santo. Já o Espírito Santo, ele intercede por nós. Quando eu falo nós, eu estou falando a igreja, o corpo de Cristo. Em nossas orações também, pessoais também. Então, enquanto que Cristo intercede pela igreja do céu, nós temos também um intercessor que intercede por nós na terra. Então, o ministério do Espírito Santo é de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando ele transforma o coração do homem, agora ele se coloca como intercessor. Embora o Espírito Santo ele seja onipresente, a sua presença emane, preencha todos os lugares da existência, mas como o ministério do Espírito Santo é de convencer o homem de que Jesus é o caminho, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único que pode nos salvar, e também de interceder por nós. Enquanto o Espírito intercede na terra, Jesus intercede no céu. Então isso é essencial para nossas vidas, porque sem essa graça, sem essa ajuda intercessória, ou seja, se nós não tivéssemos esses dois intercessores, tanto Jesus como o Espírito Santo, ninguém ia continuar servindo a Deus. É por isso que nós vemos muitas pessoas que até sentem no coração o desejo de vir na igreja, o desejo de adorar, o desejo de se converter, mas não é muito simples. Muitos até aceitam Jesus, mas a gente vê a dificuldade que é de permanecer na presença de Deus. Então, se nós permanecemos na presença de Deus, não é méritos nossos. Claro que nós também fazemos a nossa parte, porque senão toda a terra habitada estava servindo a Deus. Mas o mérito mesmo é desses dois intercessores, que é Jesus intercedendo na glória ao lado do Pai, e o Espírito Santo intercedendo na terra. Então, que nenhum cristão venha se exaltar achando que é forte o suficiente para resistir às tentações, mas são esses dois intercessores divinos, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que intercede pela minha e pela sua vida diariamente. E o terceiro intercessor que eu considero é a própria igreja, que também intercede pelos santos. Nesse exato momento existem milhares e milhares de cristãos orando pela vida de vocês. Então, assim como Jesus ele intercede por mim e por você, o Espírito Santo também, nós cristãos particularmente não devemos viver somente uma vida de oração, orando por nossas vidas somente, mas uma vida de intercessão, orando pela vida dos irmãos, orando pela vida de nossos familiares, para que Deus possa trabalhar no coração deles, assim como Paulo exortou a Timóteo de orar pelas autoridades. Então nós temos que orar pelo prefeito, pelo vereador,
pelo presidente, temos que orar, seja por quem for, se a gente quiser que venha mudar a situação. Quando nós oramos, eu quero dizer, quando nós intercedemos, nós movemos o coração de Deus para que Deus ele venha entrar com providência. Então a oração intercessória é fundamental. Nós intercedemos e Deus ele entra com providência. Então a oração ela é diferente da intercessão. Quando nós oramos pela nossa vida, particularmente, nós agradecemos, nós pedimos a Deus sabedoria, direção, mas quando intercedemos, é mais ou menos assim. Nós vamos interceder por uma pessoa que está precisando, supostamente uma pessoa fraca, ou que está em uma situação de sensibilidade, precisando de uma intervenção divina. Então nós nos colocamos diante dessa pessoa e diante do inimigo dela. Então você se coloca na frente daquela pessoa para interceder por ela, para ajudar aquela pessoa. Então a intercessão é isso, é você se colocar na frente da pessoa